cantar, vamos dançar. Adeus Tupã, Tabajara vem louvar. De origem coité, coité é uma planta da roça, ela é dura e redonda, de origem coité. Chikungunya balançando as coité. Tupã e com a manaxé, ixé, kiribauá, ixé, naueiandé. Caçaninga, Umbari, Araruna, Ere, Sabiá. Agora pode começar tudo. Está começando o podcast Memórias da Pandemia, uma produção da iniciativa Ser Povos, Saúde, Cuidado e Ecologia de Saberes, através do projeto Identidades, Memórias e Práticas de Cuidados em Saúde, Convivências Ancestrais e os Desafios Atuais na Defesa do Direito à Saúde e da Vida em Territórios Indígenas no Sertão do Ceará. Mitutupã, mitutupã, mitutupã e bacauá. Meu nome é Raquel, sou da aldeia Passagem, etnia Potiguara. Eu sou Rochélia, liderança da aldeia Espírito Santo, da etnia Potiguara. Boa noite, me chamo Lucas, faço parte do movimento Potiguara. Sou Alonso, sou da etnia Potiguara, sou da aldeia Longar, faço parte do movimento Juventude e do movimento Potiguara Tapuia. Um jornal que, a gente teve um conhecimento sobre o que era o coronavírus. Passou no jornal, porém era aquela coisa assim que só assustava a gente, que a gente não sabia assim um pouco sobre o vírus, né? Aí teve aquele alarde tudo nas aldeias, né, que praticamente a gente via que era um vírus que matava, entendeu? E é isso. Eu ouvi falar, aliás, nas redes sociais, né? Instagram, eu não sou muito de assistir TV, mas pra mim isso era algo, como tudo, né, gente? Todos nós, foi algo novo e ao mesmo tempo a gente achava que não era tão assustador, ia ficar por lá mesmo e não ia ser uma pandemia. Na minha cabeça, assim, uma epidemia lá na China mesmo, por lá ficava. Mas aí foi se alastrando, foi aumentando e causando pânico e foi um momento muito desesperador para todos, né? Podemos dizer assim. Eu vi primeiramente na TV, no Jornal Nacional, quando relatou os primeiros casos na China. Na minha mente eu pensava que não ia chegar no Brasil ou até mesmo na minha aldeia. Mas o caso foi totalmente diferente, né? Foi algo muito rápido, se alastrou muito rápido. Pois é, e teve aqui em algumas aldeias, né, que teve até barreira sanitária para não entrar e tudo. Assim, a primeira vez que eu ouvi também foi no jornal, como o Lucas, e quando a gente estava na faculdade, porque a gente fazia a faculdade de Fortaleza, e aí lá era muito falado, né, sobre isso, embora a gente achasse que não ia chegar. Quando chegou o primeiro caso no Ceará, a gente ficou em pânico já, né? Mas mesmo assim não achava que fosse chegar até as aldeias, achava que ia ficar no Ceará, só lá na Fortaleza mesmo, na capital. E realmente a gente pensava que ia ser uma coisa assim que ia demorar a ter vacina, né? Porque era um vírus novo, né? A gente pensava assim, meu Deus, quando é que vai ter uma vacina e tudo? Será que isso aqui vai durar? Aí, né? Graças a Deus tá tendo a vacina, as pessoas estão podendo se vacinar e tudo. E continuam os cuidados, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Na verdade, eu nem sabia o que era uma pandemia. Eu não vou mentir. Eu não sabia o que era uma pandemia, porque eu nunca nem tinha ouvido falar que já tivesse acontecido algo parecido no mundo ou aqui no Brasil, alguma coisa parecida com o que houve aqui com o Covid, né? Quando a gente foi... não teve mais faculdade, né? Não teve mais aula na faculdade. Quando disseram que a gente ia ter que parar as aulas na escola... A gente ficou todo mundo impactado, porque nunca tinha passado por isso. E a gente chegava em casa e perguntava os pais, os avós, quando foi que vocês viram isso? Aí, não, nunca teve isso aqui. Aí era assim, uma coisa muito assustadora pra gente, né? Porque nunca tinha acontecido, pelo menos
os nossos pais, os nossos avós de 70, 80 anos não tem conhecimento de ter passado por isso que a gente passou agora, né? Eu acho que foi na cidade, né? O caso aconteceu na cidade, aí depois que veio para as aldeias. Mas primeiro eu acho que foi na cidade, né? Depois da cidade, eu acho que o Aí primeiro foi caso primeiro. foi lá na minha aldeia. O pessoal que chegou de São Paulo, não sabia que estava com Covid, aí sem nenhum sintoma, aí fizeram um teste, aí deu positivo, só que não era sintomático. Aí por aí já deu aquela sensação de medo, de início, de já ter alguém infectado dentro da aldeia. Aí depois veio para a Várzea, não foi? É, Que teve na Várzea e no Livramento, que é perto, né? Que também era, e todos foram casos de gente que vinham de fora, de São Fora, Paulo, do Rio de Janeiro, esses lugares assim. Aqui mesmo na aldeia Espírito Santo, eu acho que o primeiro caso que teve foi o da Dona Maria, não foi? Foi, o primeiro caso foi Que dela. era uma idosa que já era acamada, doente e tal, e aí ela adoeceu, piorou, né, do que ela já tinha, levaram para o hospital, e a princípio disseram que não era coronavírus, que era só a doença dela mesmo. Aí fizeram um teste e tudo, depois, já quando ela estava recebendo alta do hospital, foi que receberam o diagnóstico de Covid. Mas mesmo assim ela veio para casa porque já tinha passado aquele período do contágio e ela morreu com consequências que agravou a doença dela. Mas ela não estava mais com o Covid em si, mas devido a ela ter pegado o Covid, agravou a doença que ela já tinha, que era pulmonar que ela tinha. Já era problema de respiratório e tudo. Só para quem tá ouvindo o podcast, tu explica aí quem é essa vozinha no fundo. Aí a Maria Manuele, A curumim dela. minha curuminzinha. Está participando aqui também, só para quando eu for ouvir. Pois é, e até se adaptar, né? A usar máscara e tudo, porque era uma coisa assim mesmo que a gente não tinha costume, né? De usar máscara, porque até então não tinha o Covid, né? E aqui no nosso município, o prefeito foi muito rígido, assim, em questão dos decretos, né? Quando começou. Aí, o decreto, você não podia sair de casa, não podia ir nem pro vizinho, não podia fazer nada na sua casa. Aí, tipo, todo mundo andava com medo. Se fosse na casa do vizinho, você já ia com medo, porque a polícia passava e tudo, você não podia. E os próprios vizinhos não queriam, né? E também. os próprios vizinhos não queriam. Era assim, foi uma coisa assustadora, você ter que passar um monte de dia dentro de casa, sem poder sair, sem poder conversar. Aí tinha umas pessoas que já eram mais rígidas, diziam que não queria ninguém na sua porta, não sei Trancava o quê. a porta mesmo, ó. A mãe dela aqui já é um... Bom, foi Raquel. No caso, a minha mãe, ela é idosa, né? Meu pai também. E era algo totalmente fora da realidade e de pouco conhecimento. Então, ela realmente trancou mesmo as portas e não queria nenhum tipo de visita, inclusive até mesmo dos filhos. E fez o certo, né? Porque... Como a parente falou aí, os parentes falaram, era a sensação de medo, né? Porque a maioria das famílias tinham idosos em casa. A maioria pensava assim, eu vou trazer para dentro da minha casa, então era melhor ficar dentro de casa. Até a questão do movimento deu uma parada muito grande nesse tempo. A gente não podia se reunir, não poderia ir para as mangueiras, fazer as nossas ações, as nossas manifestações, ficou tudo parado. Tudo que a gente fazia era pelo celular, era videochamada, era pelas outras mídias. A gente ia nos mercados, assim, na cidade, pra gente, tipo, nós aqui, todo mundo pra ir fazer compra e boa viagem. Né? Muito pouca gente faz compra em Monsenhor Tabosa. Quem já não faz mais, né? Quem fazia não faz mais. Mas, tipo, a gente tinha que ir daqui pra Boa Viagem pra fazer compra. Aí você pegava uma fila enorme pra conseguir entrar no banco, porque tinha que ter o distanciamento e eles não deixavam entrar mais de 3 pessoas dentro do banco. Aí quando você ia sair do banco era já meio-dia, fazendo comparação, você chegasse lá às 6 horas. Quando você saía do banco, você ia pra uma fila no mercado, pra entrar no mercado. Você só conseguia entrar no mercado depois de pegar uma fila enorme. Na época eu estava até grávida e eu levava sempre a Roberta Carine comigo para me ajudar. Teve um mercado que a gente fazia compra direto, foi preciso sair de lá porque eles não deixavam ela entrar comigo. Tinha que entrar só uma. E aí a gente teve que mudar de mercado por causa disso. Mas era horrível, a gente passava horas e horas na fila, esperando sair uma pessoa de dentro do mercado. Aí quando saía aí eles davam um papelzinho pra gente entrar.
E ainda tinha a fiscalização dentro, olhando se você tava com aquele papelzinho mesmo. E eu me lembrei, né, que também veio a questão do medo, falando economicamente, né? A questão que uma pandemia traz muitos problemas para qualquer país. Então veio o medo de faltar comida, do dinheiro não dar por questão dos produtos se aumentar dos preços e a inflação subir mais do que já estava, né? Foi o caso que ocorreu com a gasolina e outras coisas. Teve uma época que nem tinha esperança, né? Não, a gente... Porque a gente não tinha, assim, a esperança de ter as vacinas, porque países muito desenvolvidos além do nosso, não tinha nenhuma expectativa. Aí apareciam aí histórias que os mercados iam ser, tipo, ia acabar as coisas no mercado, você não ia ter o que comprar para comer, para beber. E saíam várias histórias nas redes sociais dizendo que você tinha que estocar água, estocar comida, porque ia ter uma época que não ia ter nada. Aí gerou aquele pânico total, porque a gente nunca passou por isso. As pessoas mais velhas, na época daquelas secas grandes que teve, eles passaram por essa época, né? De não ter, de ser saqueado mercado, essas coisas, que até teve lugares que houve isso. Mas para nós aqui, a gente não, quando deu isso, que fechou tudo, que diziam isso, a pessoa ficava assim, meu Deus, vai morrer todo mundo. Porque aqui, você vai num hospital aqui, se você não tiver uma doença muito grave, às vezes você demora horas e horas para ser atendido quando é atendido. Aí você imagina uma pessoa com Covid, que para nós era tipo uma coisa do outro mundo, uma pessoa com Covid, né? Como aconteceu vários casos de pessoas ficarem em Monsenhor Tabosa esperando vaga para ser transferido porque não tinha respirador, porque não tinha oxigênio, porque não tinha nada disso, para poder ser atendido de uma forma adequada, né? A gente via filas e filas em São Paulo, no Rio de Janeiro, o pessoal morrendo. A gente imaginava, se lá o pessoal estão morrendo, imagina aqui, né? Falava também da desatenção do governo federal, não só para os povos indígenas, mas para toda a população do Brasil, né? A questão das fake news, a questão do presidente não estava ligando muito para essa doença, não fazia questão de ajudar a população morrendo, os casos aumentando e nada sendo feito, não tinha vacina. O que a gente soube que o presidente não quis assinar a vacina para ser nós, o Brasil, sendo os primeiros a ter a vacina, ele não aceitou. Aí isso aí aumentou muitos os casos. Aí a sensação de medo, né? E impunidade, né? Porque até agora não foi feito nada contra essas pessoas, essas mortes que estão acontecendo no Brasil, porque tem um culpado. Não é só o descaso da pessoa sair de casa, assim, a questão do governo não ter feito ações para diminuir esses casos, por exemplo. A questão de propagandas na TV, a questão do mesmo o presidente aceitar essa pandemia, dizer que ela existia e que ela era alta, conscientizar a população, isso não estava sendo feito. E uma das coisas também assustadoras é que a gente via, né, que as pessoas que morriam não estava sendo mais velado, o parente não via mais, era do hospital para o cemitério, enterrando em cemitérios coletivos. Isso também era algo que assustou bastante. Fora a questão do preconceito, por questão da doença ser tão transmissível, veio o preconceito do distanciamento. Eu peguei Covid recentemente e eu senti na pele o preconceito que essa doença causa. Alguém mais teve? Chegou a ter? Aqui na roda não. Eu sim. Você quer falar um pouco? Se apresente. A Edith não quer falar? Na época que a Edith teve, foi uma época que não foi só ela, teve ela, a netinha dela, que é uma criancinha. E aí foi uma coisa assim, que ficou todo mundo em pânico, né? Porque a gente não sabia ao certo como seria. Porque ano passado, quando foi no começo do ano que teve aquela crise alta, aqui na nossa aldeia não teve, mas em aldeias vizinhas teve morte, teve de pessoas novas. A pessoa ficava em pânico, né? Meu Deus, uma criança, a gente ficava em pânico assim da pessoa passar mal. Aqui onde a gente mora, se uma pessoa passar mal e não tiver quem leve para o hospital logo se for um caso urgente, não chega no hospital. A gente ficava com aquele pânico, não saía de casa e tudo. Mas graças a Deus o caso delas foi leve, né? Assim, elas tiveram sintomas leves. Mas teve, por exemplo, na minha família eu tive perdas na minha família de pessoas jovens que
que estavam bem e de repente deu a recaída e morreu. Sim, rapidinho. Passou uma semana doente e morreu. Foi transferido e tudo, entubado. Que até o caso do meu primo Irã, agora a filhinha dele tomou a vacina agora, né? Tem 7 anos. Aí ela foi tomar a vacina com a foto do pai dela, né? Dizendo que estava tomando por ela e por ele, porque ele não teve. Quando ele faleceu, só a esposa dele tinha tomado a vacina porque trabalhava na saúde. E ele era do grupo de risco, mas ainda não tinha chegado para ele. E talvez, os desígnios de Deus são diferentes dos nossos, né? Mas talvez se ele tivesse tomado, ele não tivesse falecido, né? A minha perspectiva de futuro as pessoas falam muito que o Covid veio para ensinar de várias maneiras a gente ser mais humano, né? Mas eu acredito que muitas pessoas vão esquecer com o tempo e vai virar só história de livros didáticos para a gente estar falando a respeito, né? Só que eu aprendi a valorizar mais o tempo, agradecer mais a Deus o que eu já tenho, porque eu vejo muito casos de pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam vários parentes, e a valorização da vida em si, né? Eu aprendi mais a questão de me planejar e ter fé e seguir em frente. E também essa Covid também veio para a gente valorizar mais os profissionais da saúde, né? Que teve de frente aí a linha de frente. E também os cientistas, porque se não fosse eles, né? Não teria criado essa vacina e tudo. E é isso, para a gente valorizar mais essas pessoas, os profissionais. Qualquer pessoa que seja religiosa tem que entender que a ciência não é inimiga da religião. A gente vê aí que os cientistas criaram, né, a vacina. Então, a gente tem que ressaltar a importância da ciência também, a questão do que o meu amigo aí falou, o Lucas, dos médicos. Então, é importante a gente valorizar também as classes, né, nesse sentido. O que eu espero é que tenha mudança, né? Que tenha mais valorização da ciência, que nesse espaço de tempo aí da pandemia, é o que a gente vê muito que as pessoas se apegaram a Deus, à fé, às suas crenças, às suas tradições, que isso foi algo que ajudou a fortalecer e a passar por esse momento difícil, né? Como a companheira aí Raquel falou, isso aí vai ser esquecido, algum tempo vai ser esquecido, a gente só vai ver em livros. Mas quem passou, quem perdeu alguém, um ente querido, alguém de sua casa, não vai esquecer tão fácil assim, né? E a gente tem que ter noção que essa pandemia não vai ser a última. A gente tem que se preparar, ganhar conhecimento, parar e refletir que o mundo ao qual vivemos, ele tem essas coisas e faz parte, infelizmente. E a gente tem que ter noção para podermos ser mais sábios, né, futuramente. Eu sou uma pessoa que ainda, assim, embora a pandemia tenha andado, assim, esteja a maior parte da população vacinada, eu ainda sou muito assustada com a pandemia. Porque tem muita gente que acha que eu tomei vacina, eu não pego, eu não transmito. Não é assim. A vacina veio para amenizar os sintomas da pandemia. Mas no caso da minha filha, que não tomou nenhuma vacina, ela está correndo o mesmo risco que a gente correu quando não tinha vacina. E aí tem muita gente que não entende isso. Que diz assim, é besteira usar máscara para onde vai. Mas se eu não tô de máscara, tu tá de máscara para quê? A pessoa tem que fazer cada um a sua parte. A minha filha, quando foi nascer, eu passei 3 dias em Crateús. E eu não tinha o hábito de estar de máscara 24 horas. E lá você tinha que estar de máscara 24 horas. Todos os profissionais de lá, todas as pessoas que estavam no quarto tinham que estar de máscara 24 horas, porque as crianças eram aqueles seres vulneráveis que estavam lá, né? E do lado da onde a gente estava tinha a ala do Covid. Eu mesmo, na hora que eu fui ter ela, eu fui sem celular, sem nada, não podia ter acompanhante por conta do Covid. Quando eu entrei para a sala do parto 4 horas, eu fui voltar 8 horas da noite. O pessoal vai pensar que eu tinha morrido menino, tinha morrido tudo. Porque quando eu fui saindo da sala de parto, passou um Covid. Aí eles tinham que desinfetar todo aquele ambiente por onde tinha passado o Covid. Aí eu passei 2 horas de quarentena com a criança, esperando para poder voltar para o quarto. E aí foi aquele pânico, porque uma cesariana no máximo é meia hora, que ela leva para, né?
você voltar pro quarto. E aí eu passei quase 3 horas. Aí todo mundo já tava em pânico quando eu saí por isso. E é horrível você ver aquele pessoal ali, todo mundo mexendo com aquilo, e você não tinha proteção para ela. Agora que eu tô tentando adaptar ela a usar máscara, que ainda não é nem o tempo, né? Que é só a partir de 2 anos, mas eu já tô tentando porque tá voltando os casos de Covid e ela não tem a mesma proteção, embora ela mame, mas ela não tem a mesma proteção que eu tenho por ter tomado as 3 doses. Rezar, né, para Deus abençoar que isso vai embora logo e que ela tenha um futuro bem diferente sem o Covid. Você ouviu o podcast Memórias da Pandemia, uma produção da iniciativa Ser Povos, Saúde, Cuidado e Ecologia de Saberes. Parceria, Movimento Potigatapuia e Movimento Indígena Tabajara da Serra das Matas. Realização, Fiocruz Ceará. Fomento, Programa Inova Fiocruz e Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, via projeto Aprimoramento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena através do desenvolvimento de estudos técnicos, pesquisas científicas e ações estratégicas essenciais para a diversificação, ampliação e qualidade dos serviços de saúde prestados aos indígenas.